Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. 12 em Campo News chegando para a gente atualizar aí essas últimas do Timão nesta quinta-feira, dia 24 de novembro. Sejam bem-vindos aqui ao 12 em Campo. Antes de falar sobre os assuntos, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que é sempre muito importante aqui para o crescimento do canal. Corinthians já sinalizou, não vai ter pressa em contratar. Vai ficar para trás? Vai perder a oportunidade? E a situação do Maicon? E a do Yuri Alberto? Jogadores que o torcedor quer, né, que continuem no Corinthians. Então, o Corinthians tem que se mexer, tem que correr atrás. Acontece que o próprio presidente do Willian Monteiro Alves disse: não teremos pressa. Vou contar todos os detalhes disso para vocês logo depois da vinheta. Fique com a gente a partir de agora. 12 em Campo News no ar. E o Corinthians segue muito parado no mercado da bola, tá, gente? Especulação é uma coisa, a realidade é outra. Eu sempre brinco, expectativa ela é lá em cima, a realidade nem tanto. O Corinthians não deverá ter novidades, muitas, pelo menos algumas novidades, na reapresentação marcada para o dia 14 de dezembro. Tá? Jogadores estão de férias, comissão técnica, quer dizer, na verdade não tem nenhuma comissão técnica ainda, né? Só tem o Lázaro confirmado, mas o Lázaro e a direção do Corinthians trabalham na possibilidade de reforços para 2023. O certo até agora, Ángel Romero está de volta, 30 anos de idade, tem contrato com o Cruz Azul do México até agora, o final do ano, dia 31, né, e o Corinthians busca aí a possibilidade do Romero se apresentar junto com os outros jogadores no dia 14 de dezembro para iniciar a pré-temporada. Mas deve parar por aí, tá? Segundo o presidente do Willian Monteiro Alves, o mercado está muito frio, talvez em função da Copa do Mundo, talvez em função do foco aí da maioria das pessoas está ligado, né, na seleção brasileira, mas o corintiano quer saber de Corinthians, hein? O corintiano quer saber de Corinthians. Mas ele disse o seguinte, que não terá pressa. E o Samir Carvalho, do Café do Setorista, ele trouxe até uma informação hoje que bate até muito com a minha, de que não terá pressa na contratação mesmo. A possibilidade, tá, gente, e acho que é a mais real, é que novos jogadores cheguem só a partir de janeiro, porque o Corinthians está de olho em jogadores que têm contrato vigente até o final dessa temporada. Então, ele conversa com alguns jogadores, tá? Ele conversa sim com alguns jogadores, mas esses jogadores estão empregados, né? Na prática, eles estão empregados. Na teoria, na prática, eles estão empregados, ficam até 31 de dezembro nos seus clubes. Então, só deverão chegar, né, e o Corinthians trabalha muito com essa possibilidade de que esses jogadores que reforçarão a equipe em 2023 cheguem apenas a partir do dia 2 de janeiro, porque a delegação, os jogadores, eles se reapresentam 14 de dezembro, trabalham até 23 de dezembro, folgam 24 e 25, Natal, reapresentam no dia 26, trabalham até o dia 30, aí folgam 31 e 1º, no dia 2 estão de volta. Então, a partir do dia 2 de janeiro, é que o Corinthians deve começar a anunciar reforços para a temporada. O que é ruim, porque quem chegar vai perder pelo menos 10 dias ali de preparação. A gente
não estou contando aí os dias que estarão de folga de Natal e Ano Novo. Então, seriam 2 semanas, uns 10, 11 dias aí, esses jogadores perdem na preparação, no entrosamento, no conhecimento do clube, dos novos companheiros. Então, jogadores chegando a partir do dia 2 de janeiro perdem pelo menos 10 dias de trabalho. Mas é o que a diretoria quer. O Lázaro, Fernando Lázaro, está analisando o elenco. Bom, alguns jogadores a gente já sabe que não ficarão em 2023. Isso já é fato. O Robson Bambu, final de contrato, está indo embora. Bruno Melo, final de contrato, não será renovado. Xavier tem contrato até janeiro, não será renovado. O Ramiro não foi procurado pela diretoria do clube para renovação, está liberado. O Ramiro também contrato até o final do ano. Então, esses jogadores a gente já dá como certo. Alguns retornarão. Jonathan Cafu, Matheus Davó, Reginaldo, Fecim, esses jogadores que estavam emprestados, eles retornam no dia 14. Luan, então esses jogadores retornam no dia 14. O Lázaro vai observar, vai dar uma olhada. Será que alguém pode ficar? Será que algum deles seria útil para um Corinthians em 2023? A gente sabe que alguns jogadores, por exemplo, o Juliano, é um jogador que o Lázaro gosta muito. O Juliano foi titular com o Lázaro nas 7 partidas que o Lázaro comandou o Corinthians. Então, é um jogador que começa o ano com uma certa moral com o novo treinador. Se foi titular 7 partidas com o Lázaro, e o Lázaro gosta do Juliano, gosta do esquema de 4-4-2, e o Juliano, para o Lázaro, se encaixa bem ali nessa função. Bom, Maicon e Yuri Alberto. 2 problemas, podemos dizer assim. O Yuri, contrato até junho de 23. O Zenit não deve renovar empréstimo. Não é a intenção do Zenit renovar empréstimo. O Zenit quer vender o Yuri Alberto. Pagou ao Internacional 25 milhões de euros. Não vai vender por 10, não vai vender por 15. Ainda mais no bom momento que o Yuri está vivendo no Corinthians e no futebol brasileiro. Então, no barato, 25 milhões de euros, a gente está falando em mais de 120 milhões de reais. Maicon, contrato até o final do ano, dia 31, agora. O Maicon, o Shakhtar já falou, não vai renovar empréstimo, fato. São 8 milhões de euros pelo Maicon. O Shakhtar voltou a disputar competições fora da Ucrânia, então o Maicon poderá voltar. É jogador do clube. Não terá renovação de empréstimo. O Corinthians conversa com o Shakhtar, tenta uma forma, tenta um jeito, mas o Shakhtar falou 8 milhões de euros pelo Maicon. Se a gente falar aí em torno de 40, 48 milhões, 45 milhões, 46 milhões, por aí. Então, se a gente está falando de 120 milhões, mais ou menos, pelo Yuri, 40 milhões aproximadamente pelo Maicon, a gente está falando em 160 milhões aí, a grosso modo, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos não, mas mais ou menos nessa faixa aí. Mas é aquilo, terá que decidir. Não tem pressa em contratar? Não tem pressa em contratar e parece que está muito claro isso, enquanto outras equipes se movimentam, o Corinthians aguarda e conversa com alguns jogadores, conversa sim. A gente falou ontem aqui do Vina, que foi oferecido, se vai virar jogador do Corinthians ou não, é o Lázaro quem decide, é o Duílio quem decide. Mas alguns jogadores, nesse momento, começam a ser oferecidos ao Corinthians. Mas o time, por enquanto, não deverá ter novidades, tá, minha gente? Então, a frustração pode ser grande aí para essa reapresentação. No dia 14 de dezembro, talvez o Romero. Outros nomes,
muito provavelmente só a partir do dia 2 de janeiro. Às 21h, a gente volta e conversa muito mais sobre isso, tá bom? Conto com o seu like, conto com a sua inscrição aqui, com a sua audiência e o seu carinho de sempre. Muito obrigado, tenham todos um bom dia e até mais tarde. Tchau, tchau.